Opa, e aí pessoal, beleza? Tudo certinho? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente. E daí hoje a gente resolver uma dúvida que vai ajudar para mais pessoas, tá bem? Deixa eu pegar aqui, ó. Ele gravar o vídeo que acho que fica mais fácil para a gente explicar, né? Uma dúvida do Alessandro. Hã? Então, vamos ver aqui a dúvida dele, ó. Falou que tá com um problema na classe livro. Ó, fazer, ó, no método de conversão para livros. Então, ele fala aqui desse status livro. E aí ele faz essa pesquisa, passa um inteiro, né? E aí faz a transformação para esse status livre. O erro que ele está tomando é que ele está falando, ó, não é possível converter implicitamente. Aí ele tem aqui o caminho, né? Dessa classe, que na verdade é uma enumeração, um enum, status livre em, e aqui ele tem o status livre. Aí ele está perguntando, existe uma conversão explícita a uma conversão ausente? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ver aqui, Alessandro, ó, é que ele não está conseguindo converter, embora tenha o mesmo nome da enumeração, cada um está num caminho diferente, ó. Ele precisa essa enumeração, o status livros eu tenho apenas a enumeração. Acho que você acabou duplicando ele aqui em entidades, tá? Por isso que ele não está conseguindo converter. Então, só para ficar mais claro, ó, a gente vai lá então. O problema é na classe livro DTO. Vou lá no projeto aqui, ó, na minha classe. Então, aqui, quando ele vai converter a entidade, ele vai transformar o objeto DTO para uma entidade livro. Ele tem os campos normais aqui, né? ID, nome, autor, editora. E ele tem uma propriedade que é o status livre. Esse status livre, a gente entrar aqui, ó, antes da gente olhar o método de pesquisar, se eu entrar na classe aqui livro, então vou dar um F12, tá? Para navegar nela. Então vou ver os campos, ó, status livre é um tipo. O tipo é esse, ó, dá um F12. Ele é uma enumeração. E aqui eu tenho o caminho dele, né? Ó. Fica dentro de models, enumeração. Tá? A enumeração. Então, o status livre é uma enumeração. Beleza, está nesse caminho. Cara, eu não tenho status livros em entidades. Ó. Então, eu não tenho status livros também aqui no DTO. Então, eu só tenho uma enumeração definida para status livro. E vamos voltar lá no livro DTO. Ele vai converter, ó, para poder retornar esse status livre, que é uma enumeração, eu tenho esse método de pesquisa, status, e ele está recebendo, ó, inteiro, tá vendo? Vai ser um int. Vamos entrar nesse método, então. E analisando esse método, ó, recebe o ID e o que ele vai retornar ó, é um objeto dessa lista status livro, que é essa lista aqui, ó. E essa lista é da onde? Ó? É da própria enumeração. Está dentro de enums. Tá? Então é o mesmo tipo. Ó. Quando ele vai fazer a conversão, perdão, ele está retornando um objeto que é a enumeração daquele namespace que a gente informou, né? Ó, em enums. E o objeto que está recebendo ele é o próprio enumeração. Então, acho que quando você montou o código, acabou duplicando aí. Você está com mais um, né? Ó. Mais uma enumeração aqui. Deve ter um outro status livre dentro de entidades. E o erro que ele deu, está falando, ó, ele não consegue converter implicitamente ó, status livres desse caminho ó, de enums em o status livre desse caminho de entidades. Tem que ter apenas um, apenas de enums, tá? Se quando a gente foi evoluindo o código, a gente foi mudando algumas coisas de lugar, pode ser que quando você ajustou, passou de entidade para enum, faltou acertar apenas o namespace, tá? Ó. Então, se, por exemplo, seu status livre estava assim, deixa eu ver como é que tá o meu entidades, né? Entidades, tá. Então, se o seu status livre ele ficou assim, ó, tá? Esse, vou ajustar ele para ficar com menus, né? Bom, ajusta ele aqui para menus, deixa apenas um status livre, tá? Você não precisa ter outro, não. É, conversão adicionar de boa. Ah, mas não é o mesmo nome da classe? Ó? É o mesmo nome da classe, com cada numeração, né? Por que ele não consegue converter?
eu montei aqui um exemplo. Eu criei um outro projetinho simples de console chamado teste de conversão. Tá? Enums, só para a gente entender como é que a gente resolve esse problema. Tá? Então, dentro, eu criei duas pastinhas aqui, ó, uma entidades e outra enums. Certo? Então, aqui dentro de enums, eu criei uma enumeração chamada status livre. E aqui eu coloquei, ó, fiz igual do projeto, tá? Eu não lembro mais o projeto inteiro, eu não quero pegar aquela parte do projeto, vou simplificar, tá? Eu vou basicamente ter, ó, status vão ser ativo 1 e inativo 2. Beleza? Show. Aí esperamos que eu crie dentro de entidades uma outra numeração também chamada, ó, status livre. Ela tem o mesmo nome e ela vai ter os mesmos, as mesmas opções aqui. Ativo e inativo, 1 e 2, ó. Bem parecido, certo? Qual que é a diferença entre eles? O status livre ele está dentro desse namespace, ó, teste conversão ponto. E esse status livre de entidade está entre teste conversão e enums ponto entidades. Eu não consigo converter um para o outro implicitamente, eu não consigo. E é o erro que ele está dando aqui, né? Ó. Vou ter que surgir a mensagem, tá? Ó, implicitamente ele não consegue. Você pode trabalhar o cenário mais simples, trabalha com apenas uma classe, você não precisa ter a outra, não. Mas se por algum motivo você quiser trabalhar com as duas mesmo, você precisa resolver essa conversão explicitamente, tá? Vamos ver isso na prática. Ó. Tenho a minha classe Program, com o meu método principal. E aqui, ó, eu criei uma enumeração, que eu vou chamar de status livro 1. Como o nome dessas duas enumerações é o mesmo, se eu usar aqui, ó, adicionar referência status livro, eu não estou entendendo, vou adicionar referência ó, de enums, por exemplo. Poderia usar, só que aqui ó, ele vai entender que os dois é enum, tá? Quero usar um de cada. Então, para poder eu poder trabalhar com as duas classes ou enumerações, cada uma do seu namespace ao mesmo tempo, então eu preciso incluir aqui essa parte do caminho do namespace, tá? Então, preciso colocar aqui ó, o entidade. Deixa eu ver como é que estava antes. Estava em algumas entidades, então. Eu preciso incluir isso daqui, tá? Para ele poder entender. Cada um faz parte de um namespace diferente. Se for isso que você precisa, tá? Beleza. Criei o status livro 1. E eu estou assumindo para ele o valor ó, de ativo. Então, esse status livro 1 está ativo. Show. Agora aqui embaixo eu estou criando um status livro 2. Só que eu estou criando ele com esse outro, essa outra numeração. Esse namespace enums. E aí eu quero atribuir ó, status livro 1 para o status livro 2. Porque eles têm a mesma estrutura, certo? São idênticos. A diferença é o namespace, tá? Então, quando o compilador vai analisar, ele vai dar esse erro aqui, ó. Não consigo fazer a conversão implícita do tipo a status livro dessas entidades para, de novo, status livros desse outro namespace, ó, do enums. Aí você tem que fazer uma conversão explícita, fazer o cache dele, tá? Tá vendo? Ele não permite isso mesmo, porque embora tenha a mesma estrutura, o caminho namespace é diferente, então ele entende como objetos diferentes. E na prática eles são objetos diferentes mesmo, tá? Agora, como a estrutura deles é a mesma, você consegue fazer essa conversão explícita, tá? Então, como é que eu resolvo isso? Para fazer a conversão explícita, eu vou colocar aqui, ó, na frente, antes de atribuir o valor para o objeto, eu ia fazer assim, ó, quero transformar em enums, status livre. Eu ia colocar aqui, ó, enums.status livre. E aí eu coloco entre parênteses, achei aí ele consegue transformar isso, mas quando ele fala que conversão tem que ser explícita, é que a gente tem que fazer alguma operação. Então, esse aqui é o cache que eu estou fazendo para transformar esses objetos, tá? Vamos ver funcionando agora. Ó, ele já não está dando mais erro. Vamos ver se ele funciona. Ó. Vou executar a aplicação. Pegando, beleza. Ó. F10. Ó, primeiro status livro 1, ó. Tá como ativo. Beleza? Status livro 2, ó. Executou essa linha, fiz a conversão e ele também ficou ativo.
O Antônio entendeu e conseguiu converter. Tá? Se eu alterar ele aqui para inativo, eu vou voltar aqui, ó, professor. Atualizar. Ele não vai deixar voltar, tudo bem. Volto novamente, tá? Só alterei agora para inativo, para ver se ele vai ficar inativo aqui também. Tá? Novamente. Status livro 1. Agora ele está inativo. Quando eu executar aqui essa linha que vai fazer a conversão, o status livro 2 também estará inativo. Então, a conversão funciona, tá? Você fazer conversão, faz esse esquema de cache. Mas, para simplificar o projeto, ó, você não precisa ter os dois, não. Você pode ativar esse de... Aqui não vou apagar a pasta, né? Vou apagar só a enumeração em si. Ó. Eu apago ela. Trabalho com apenas esse menu. E aí eu consigo com apenas um. Ó. Tirar o cache. Vou tirar esse dados. Tá? Ele não está entendendo porque ele está achando onde é que está essa referência. Ctrl ponto para adicionar. Ó, status livro 1. Aí eu tenho o status livro 2. Quero atribuir o valor do primeiro para o segundo. Ó. Não preciso mais converter. Ele vai direto porque são objetos do mesmo namespace. Beleza? Entendeu a diferença? Então é essa. Ó. Você tem apenas do mesmo namespace, não precisa converter. Se você tiver uma classe ou uma enumeração que ele esteja em namespace diferentes, por mais que tenha a mesma estrutura, o .NET entende como objetos diferentes. E aí você tem que fazer a conversão implícita que a gente tinha feito aqui. Beleza? Então é isso, o vídeo mais curtinho, só para tirar essa dúvida mesmo. Espero que sane as suas dúvidas aí, Alessandro, tá? E se mais alguém ficou com essa dúvida, é assim que você resolve. Beleza? Então, muito obrigado e eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Joia.